Você viu que o BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, basicamente eles neutralizaram duas lideranças do crime organizado do Rio de Janeiro, sendo um deles o Gotinha e o outro o TH. Quem são essas duas figuras? O Gotinha era um aliado, né, do TH, que era basicamente uma das maiores lideranças do TCP, Terceiro Comando Puro, uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. O BOPE foi lá e basicamente fez o seu trabalho e neutralizou essas duas ameaças. No caso do Gotinha, tá? A cabeça dele, eu não posso nem te mostrar aqui, mas você pode ir no Google e pesquisar. Traficante, Gotinha, BOPE. Traficante, Gotinha, e aquela palavra que começa com M, né, e termina com T, né, M-O-T, né, coloca aí, né, ou M-O-TO, né, e aí você vai ver aí como ficou a cabeça do cara, ficou parecendo aquele monstro do Stranger Things, se não me engano ele chama Demogorgon, não é isso, né? Sabe quando ele abre a cabeça pra gritar, que abre aqueles dentões, assim, são quatro faces, assim, que abre, quatro pétalas, assim, que se abrem, né? Ficou bem desse jeito, tá? E o outro é o TH, facção líder do TCP. E aí, eu vou começar te mostrando isso daqui, ó. O Oruan, o bonzinho Oruan, somente um artista Oruan, o menor Oruan, né, menor de 20 e poucos anos, escreve o seguinte: o Estado tá matando nós em um ciclo infinito e tá rindo da nossa cara. Eu odeio essa guerra de facção. Quando o Estado mata um menor novo da forma que fez, ele diz que não quer consertar a bagunça, só fazer um banho de sangue. Demorei a postar, mas não consegui e ele está bravinho. Ele meteu o emojizinho que ele tá bravinho, que mataram o amiguinho dele e postou uma fotinho com o amiguinho dele. O Renan vai lá e responde assim, cara, eu adorei isso aqui. Tira uma selfie com ele agora. 8 mil curtidas. Eu vou te falar, bicho, você conhece outro grupo político que age dessa forma com essa galera? Né? Porque, cadê os delegados não sei das quantas, os policiais não sei das quantas lá, que é tudo deputado federal, tudo do bolsonarismo. Tudo um bando de bunda mole, irmão. Bandido tem que ser tratado assim, né? Lembrando que o Oruan, ele é o quê? Ele é basicamente a cara midiática, tá, do Comando Vermelho. É o cara que vai tentar normalizar, né, midiaticamente as atividades, como que eu vou dizer, as atividades pouco ortodoxas, né, do grupo de amigos do seu papai. É basicamente isso que ele vai fazer. Né? Eu já contei isso várias vezes. Quando, né, esses faccionados saem da prisão, eles vão viver uma vida de luxo ou uma vida de miséria? Uma vida de luxo. Mas como? Se eles estavam presos, se o Estado tomou todos os bens dele. Basicamente tem um cara que faz muito sucesso chamado Oruan que dá presentes para esses caras. Vou fazer o quê? Toma uma Lamborghini aí de presente. Tá tudo certo. Esse é o papel do Oruan nessa prática. Você sabe que facção criminosa tem a divisão dos ternos, né? Que é a galera que basicamente estuda direito para salvar essas pessoas. O pessoal do jaleco, que é quem se forma em medicina, enfermagem, para ajudar a facção criminosa. E inclusive a galera da mídia, né? Que é a galera das câmeras, a galera que vai tentar o tempo todo normalizar esse tipo de coisa, como foi a tentativa, né, daquele documentário ridículo chamado O Grito, que saiu no Netflix, né, mostrando, né, ali as condições desumanas das pessoas que são presas aqui no Brasil, tadinho deles, né? Enfim. E esse é o Gotinha, né, aliado do TH. Quem é o TH? E aí, brother? Eu vou começar a falar do TH com uma notícia que eu não posso nem fazer juízo de valor, né? Porque é capaz de eu falar alguma coisa e eu tomar processo ou meu vídeo cair, né? Eu vou começar falando dele, mostrando isso daqui, ó. Mulher Gato. Quem é a travesti amante de TH que reivindica a herança do traficante? Eu não posso falar nada, eu não posso fazer nenhum comentário, né? Fazendo juízo de valor, como eu falei, muito menos em algum tom jocoso, porque é capaz de meu vídeo cair, o YouTube tirar, eu tomar um processo por homofobia, transfobia, travestifobia ou qualquer coisa do tipo. Então, eu só vou te mostrar a manchete aqui do DCM, tá? Do DCM, tá? Não é nem do DCM. Mulher Gato, quem é a travesti, amante de TH, que reivindica a herança do traficante.
e uma foto de uma linda mulher, né, de biquíni numa banheira. Vamos lá. Só para você ter uma ideia, antes de eu contar a história de quem que é o tal do Gotinha e do TH, certo? Eu vou mostrar para você o nível de insegurança que o Rio de Janeiro está. Saiu uma matéria aqui da CNN Brasil falando o seguinte: mapa das facções. Extensão virou guia de sobrevivência no Rio de Janeiro. Qual que é essa história? Lá em 2023, tá? Como é o nome do grupo aqui? Tem até o nome do grupo, calma aí. Pega a Visão Rio de Janeiro, um canal chamado Pega a Visão Rio de Janeiro, criou uma extensão do Google Maps para mostrar para você quais eram as regiões do Rio de Janeiro que são dominadas por cada facção criminosa, né? Para que você evite esses caminhos. Afinal de contas, se você é um motoboy ou se você é um Uber e você entra no lugar errado, você pode ter como pena um tiro na cabeça, né? Quem mandou você errar o caminho? Toma esse tiro, né? E a ministra de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco, vai lá fazer o quê? Denunciar isso? Não, ela vai andar de moto sem capacete nesses lugares, falando aqui é assim, aqui funciona a lei do tráfico, você não anda de capacete aqui não, senão você toma um tirinho, né? Aí vai o menino lá, você vai virar saudade, você vai virar estampa de camiseta, é assim que as coisas funcionam no morro. E tá tudo certo, né? Enfim, eles fizeram essa extensão que era gratuita, inclusive agora não, agora você paga, né? Você paga, tá aqui R$10, e aí você vê aqui, ó, aqui é comando vermelho, aqui é o terceiro comando puro, né? Que mais que tem aqui? Aqui é o doado, amiga dos amigos, aqui você tem a milícia, né, que é a área azul aqui embaixo, e aí você vai sabendo como, né, como que o Estado brasileiro está perdendo essa guerra para esta ameaça chamada crime organizado, e a gente só está assistindo sem fazer nada. Né, pra você ter uma ideia, o cara até fala aqui, ó, já fui ameaçado por membros do terceiro comando puro, do amigo dos amigos, do comando vermelho, já tomei ameaça de miliciano, etc, etc, mas o cara continua e é isso aí, brother, é isso aí. Lembrando que no Rio de Janeiro, gás, dependendo do lugar onde você tá, só pode comprar de facção criminosa, internet você só pode comprar de facção criminosa, você tem que pagar em alguns lugares mensalidade para que a facção criminosa construa barricadas contra a polícia, para que a polícia não entre nesse território, e a gente vai continuar perdendo essa guerra enquanto a gente negar que ela existe. A guerra já existe, tá? Existe uma ameaça que domina territórios do Brasil. Enquanto a gente não entender isso como uma ameaça, inclusive de guerra, uma ameaça estrangeira, e entrar em guerra com esses caras, a guerra vai continuar existindo, a gente só vai continuar perdendo, é só isso, tá? E aí, eu vou te mostrar um vídeo aqui, que eu achei bem interessante, que mostra a história dessas pessoas. Então, eu vou dividir aqui em 3 partes, tá? A primeira parte que conta a biografia dele, a segunda parte que mostra como eles aliciam menores, e a terceira parte, as maldades desse cara. Então, vamos lá? Galera, Daniel Falcão dos Santos era um jovem, cria no Complexo da Maré. Ao que nós pudemos pesquisar, ele foi o primeiro nome que saiu até antes da morte do TH. O apelido dele era Gotinha. Alguns lugares chamam ele de Zé Gotinha, mas o que mais a gente encontrou é mesmo Gotinha. Tá? Segundo as nossas fontes e referências que nós fomos buscar, o Gotinha entrou no mundo do crime bem jovem. Ele era, a princípio, estagiário da Boca. Estagiário no seguinte, ele ficava lá fazendo um serviço aqui, um serviço ali, e de repente ele foi se aproximando do TH, né, do Thiago Silva Fole, que foi o TH da Maré que acabou falecendo, e essa aproximação garantiu que ele virasse uma espécie de mascote da quadrilha do TH. E ele foi crescendo. E em determinado momento ele tá com um fuzil na mão, sendo segurança do TH e andando com o TH para baixo e para cima. Eu até te pergunto o seguinte, irmão. Um cara como esse, né? Sei lá quantos anos ele tinha nessa época, andando com o fuzil para lá e para cá. Você acha que as novinhas vão querer sentar em quem? Naquele moleque que tá trabalhando, que tá estudando, que tá pensando no futuro? Ou no cara que tá ali andando de moto roubada, dando grau, cortando giro, com a 9mm na cinta, né? Com varas de titânio no pente, né, com fuzil, né? Existe toda uma cultura de glamorização disso. Vamos lá. O Gotinha, ele começa a se destacar andando com o funkeiro, publicando fotos dentro de carros importados, vídeos dentro de carros importados, com música de funk tocando ao fundo, e várias outras publicações, como é feito por jovens influencers de 16 e 17 anos de idade, de qualquer classe social. A ostentação, pelo que tem, cordões de ouro
armas, dando rajada de tiro, todas essas coisas aí vocês poderiam encontrar no Instagram do Gotinha. Claro, a gente não vai divulgar aqui o nome, a gente só colocou a foto aqui do ponto de vista didático para as pessoas entenderem a quantidade de seguidores. E ele já tinha uma quantidade gigante de seguidores, até porque ele era um dos caras que se destacava no baile da Disney, já que o baile era organizado e coordenado pelo TH. O Gotinha sempre ficava com o privilégio de conhecer pessoas, de estar ali ajudando a organizar, mas essas coisas aí, tipo, organizar a galera do movimento ali no lance do baile da Disney. Tá? Não é que o TH coordenava e tal, porque o baile da Disney tinha a bênção do TH para acontecer, porque senão não aconteceria. A gente tem imagens, por exemplo, do Gotinha na Páscoa distribuindo chocolates, caixas de bombons para as crianças. Mas óbvio. Isso aí, inclusive, é o seguinte, cara. Esse lance de você dar caixa de bombom para as crianças é uma coisa que eles copiaram do pessoal do crime do México e da Colômbia. Né, que é para ir criando a admiração e ir conquistando a garotada. Mas obviamente que no mundo do crime o Gotinha também não era bonzinho. Certamente o Gotinha já deu tiro nos outros. E ele já participava do mundo do crime quando faleceram lá na Maré aqueles 2 policiais do BOPE, tá? Então assim, ele também estava... Que aliás, muito provavelmente foi por isso que houve a retaliação do BOPE e eles acabaram indo a óbito. Estava no mundo do crime aí já fazia um bom tempo. Que legal ele dando as caixas de chocolate, ó. E a molecada, mano, esse moleque é da hora, esse cara é gente fina, ó, que legal. Quero ser igual ele. Andar de carro importado, ter dinheiro. Ele tava de Porsche aí, eu não vi direito, não deu pra ver direito. Tá de Porsche lá, ó que legal, ó que bacana. Ó lá, eita, nós, que boa influência, ó. Dando grau, mas pelo menos assim, ele tá sem camiseta de Havaiana e sem capacete, que é como o crime organizado gosta que você ande de moto lá. Então tá tudo certo. Fez do Gotinha alguém bastante famoso e que foi lamentado a morte por muitas pessoas e foi comemorado por muitas outras pessoas. Porque caiu uma fotografia do Gotinha na internet, do Gotinha morto da internet, e deram um tiro nele, no rosto, tá? Se esfacelou o rosto, de 762 ou 12 ali, porque o rosto está realmente esfacelado. Obviamente que não vai mostrar a foto aqui. Eu fiquei impressionado a hora que eu vi, a hora que a gente lida com crime todos os dias aqui. Então, o enterro do Gotinha, o velório do Gotinha teve que ser com caixão fechado, tá? O Gotinha com caixão fechado, e a família mandou fazer camisetas de saudade pro Gotinha. Então tá lá, saudade. Virou estampa de camiseta, né? Virou saudade. Agora sim, eu compactuo da opinião do Renan. Tem que estourar a cara desses caras pro velório ser fechado, que é pra todo mundo ver, inclusive a própria família, que o cara era um demônio. Tá certo. Parabéns ao BOPE. Então tá lá, saudades do Gotinha, tal, etc. Ele era conhecido por muita gente como Falcão lá dentro da favela. E, enfim, ele acabou sendo enterrado e agora em alguns lugares, assim, ele até foi homenageado. E houve até manifestação por conta da morte do Gotinha. Muita gente discutiu isso, né? A mãe do Gotinha acabou publicando algumas coisas assim de saudade do filho, e foi muita gente pra xingar a mulher, mas também foi muita gente ali pra desejar pra ela sentimentos, por mais que o filho dela fosse do crime, falando que ninguém merecia, nenhuma mãe merecia perder o filho. E no caso quando a gente fala do próprio Gotinha, a discussão foi também assim, tanto de direita quanto de esquerda, foi assim, pô, cara, beleza, o cara era do crime, tal, muita gente falou que mereceu, outras pessoas falaram assim, não, tudo bem, o cara tá no crime, tá pra morrer mesmo e tal, mas é embaçado, né, você pensar que uma pessoa tão jovem entra no mundo do crime sabendo que a expectativa de vida é baixíssima. Não entra sabendo. Essa é a questão. Esses caras, velho, eles entram glamorizados, tá, pela visão que se passa através de Oruãs da vida, né, de que isso é uma vida de sucesso, uma vida de atalhos, uma vida de corta caminho para coisas maravilhosas e que sua vida vai ser só legal, né? Então eu acho que o Bob faz um bom trabalho quando faz isso, justamente para falar, mano, você vai ficar andando de meiota, você vai ter várias novinhas sentando aí, só que pode ser que amanhã você nem acorde, porque o seu rosto vai estar igual ao do Demagorgon. Eu acho que tá na hora da gente fazer a propaganda contrária também, ou não? No mundo do crime. Outra coisa é que depois que ele morreu, alguém
que eu não sei quem, entrou nos status do Gotinha, nos stories do Gotinha ali no Insta, né, que era a principal rede social dele, e colocou algumas coisas que a gente vai ler aqui pra vocês. Vamos lá. 2 emojis dando risada e uma bandeira preta com uma caveira. Seria a caveira do Bop. Aí, Alfa Operações, o grupo que foi atrás dele, né, era o de operações do Bop, era o Alfa. Então tá aí 3 caveiras também. Não sei quem colocou, tá? Quem pegou o celular dele colocou esses stories, não dá pra saber. Adeus pro Gotinha, dando risada e novamente... Posso falar, cara? Com certeza foi a galera do Bop. Com certeza pegaram o celular do Mike e falaram, abre essa porra aí, mano. Abre essa porra. Abriu, mata o cara e agora vamos postar as histórias aqui pra mostrar pra todo mundo que... Cara, esses dias eu reagi a um vídeo da galera da polícia desafiando os caras mesmo. Ah, vocês não são foda mesmo? Seguinte, nós vamos subir pela 3, descer pela 4 aqui, fazer tal. Vocês são os caras mesmo, vem pegar a gente. Meus parabéns a essa galera. Esses sim são heróis de verdade. E aí, meu irmão? Gotinha se foi, né? Parece que a gotinha pingou. E agora, vamos pro TH. Vamos ver as maldades do TH. Bora lá. O TH já era marcado por ser um dos responsáveis por ter tirado a vida de 2 homens do Bop, como a gente já falou no outro vídeo lá. E conforme a gente foi buscando a história do TH, a gente foi percebendo que realmente ele era um cara que fez muitas maldades assim ao longo da vida dele no mundo do crime. Por exemplo, a gente teve uma menina, uma moça, que falou que o TH tirou a vida do pai dela, que era inocente, e só caiu por engano na favela. Vamos ler aqui. Não sinto pena nenhuma, kkkk. Minha mãe ficou assim mesmo quando ele tirou a vida do meu pai sem motivos, só porque entrou na favela errada. Minha mãe me ligou aos prantos, tadinha, e hoje no dia do aniversário do meu pai, dia 13 de maio, dei a grande notícia que esperávamos há anos. Deus tarda, mas não falha, né? A justiça demora, mas vem. Aí é uma fala de uma moça que perdeu o pai porque o pai entrou. Posso falar? Tô na dela, é isso aí. Tamo junto, velho. Tem que se fuder mesmo. Sem querer, numa favela que era controlada ali pelo TH. Essa é uma das questões. A polícia militar também, na coletiva, quando questionado pelos repórteres e jornalistas, eles tiraram uma ficha corrida e jogaram. A ficha corrida tinha mais de 5 metros, tá? Dava um prédio a ficha corrida do TH. O TH. Aí eu pergunto pra você, o que tem que acontecer com esses caras? Pô, o cara tem não sei quantos roubos, não sei quantos assaltos, não sei quantos assassinatos, comanda facção e pá. Veio a óbito. Puxa vida, veio a óbito. Acabou vindo a óbito. É isso. Nada menos do que 17 mandados de prisão e 227 anotações criminais. 227 anotações criminais. Uma ficha extensa. Para mostrar a extensa ficha criminal e para mostrar com que tipo de marginal nós estamos lidando. Essa é a extensa ficha do TH com 227 anotações criminais. Nesse momento é preciso que haja uma reflexão, uma discussão pelo endurecimento das leis, pelo cumprimento e encarceramento desses narcoterroristas que opõem. Outra coisa, já saiu uma série de estudos, de pesquisas, mostrando, todas no mesmo sentido. Número 1, os próprios prisioneiros dizem, se eu tivesse a certeza de que eu teria uma pena de morte ou prisão perpétua, eu jamais cometeria esses crimes. E número 2, isso são estudos até que saem do Brasil, estudos em outros países também. É muito mais eficiente não só aumentar a pena, mas dar a certeza de alguma punição. Mesmo que a punição for branda, se o cara tiver certeza de punição, ele não comete o crime. O problema é que aqui no Brasil, além das penas brandas, além de se o cara for pego, ele sabe que ele vai para o regime semiaberto e tal, ele tem muita certeza que ele não vai ser pego. Ele tem a certeza da impunidade. Oprimem a população do estado do Rio de Janeiro. Teve outra também que foi espalhada por aí de notícias, que o TH teria mandado tirar a vida de algumas pessoas que filmaram uma cena muito estranha dele com a filha. A gente não vai colocar o rosto da filha por questões de não identificação, mas o TH dá um beijo na boca dela durante o aniversário da menina e isso caiu meio engasgado para muita gente e enfim.
foi mostrado para vários lugares e dizem que o TH mandou fazer algumas coisas para pessoas que eram responsáveis por algumas cenas ali que foram mostradas no dia do aniversário, tá? E mais uma série de outras coisas. A gente vai mostrar para vocês aí um vídeo do enterro do TH, que por mais que ele fosse odiado por muitas pessoas e tivesse feito muitas maldades, ainda tinha uma parte da população que gostava bastante dele. É essa figura geralmente dúbia aí que a gente chama dos caras que trabalham com comércio ilegal de substâncias, ao mesmo tempo que a população odeia. Mas é óbvio, cara, o que se faz? Você pega, por exemplo, o Pablo Escobar. O Pablo Escobar, ele construía casas para as pessoas. Você ia em bairros inteiros que os caras idolatravam o Pablo Escobar. Entendeu? Porque faz parte dessa galera. Você ter uma rede de pessoas imbecilizadas que ganham qualquer coisa diretamente desses caras e ficam defendendo ele. Ah, porque ele me deu uma casa, porque ele me deu uma caixa de bombom, porque ele me deu isso ou aquilo. Faz parte do crime organizado imbecilizar pessoas para colocarem eles, inclusive, na linha de frente de defesa quando eles precisarem. É isso, cara. É isso. Tem uma parte da população que gosta muito, então dá uma olhada aí no velório e no enterro dele. Tem que tirar a música que tem link, que tem direito autoral, né? Aí, ó. Também, ele Essas gravou pessoas, elas pedem para serem escravizadas. Vocês pedem para isso. Gravou um áudio minutos antes de perder a vida. E nesse áudio, teoricamente, ele usava alguns códigos para dizer onde esses policiais estavam e tal. Ele fala: amigos, brota na mina. Amigos, brota não sei aonde e tal. Esse brota seria onde os policiais poderiam estar. Apesar da hora que ele estava falecendo ali, alguns policiais, obviamente, provavelmente estavam ali em cima dele, tá? Então tem isso daí também. Qual é, meus amigos? Meus amigos brota, meus amigos. Tem uns amigos já no chão aqui, mano. Eu não tô nem conseguindo me levantar. Morador brotou aqui, meus amigos. Morador brotou aqui. Morador brotou aqui, meus amigos. Qual é, meus amigos? Meu celular tá 1%. Meu celular tá 1%. Qualquer coisa lá na igrejinha. No beco da igrejinha lá da família do sapato, lá um pouco perto lá, meus amigos. O morador bater lá, chamar minha mina lá na obrinha lá. Chamar a família lá. Meu celular vai desligar, meus amigos. E essa é a equipe Alpha, né? É a equipe do BOP que caçou aí o TH. Vocês sabem que o BOP eles não vestem mais preto, né? Eles vestem roupas camufladas. Essa é a equipe que adentrou na favela de elite, muito bem preparada, e aí acabou tirando a vida do TH. Certo? É essa. Que pena, desligou não só o celular do cara. E eu gostei, foi muito. O crime organizado, ele é uma instituição. E como a toda instituição, tá? Assim como o dinheiro, sempre dou esse exemplo, ele é um sistema de crenças coletivas. Se você permitir que a instituição crime organizado passe para o imaginário popular como uma coisa poderosa, que supera inclusive as leis do seu estado e que lhe dá acesso, você enquanto jovem, a coisas maravilhosas que você nunca vai ter seguindo a lei, você vai ter uma catástrofe, você vai ter um caos. Nós temos de agir inclusive no imaginário das pessoas. Ó, entrou para facção criminosa? Ou você vai ser preso ou você vai morrer. É isso, tem que ser isso. A guerra já existe. Só falta a gente assumir que a gente precisa se envolver nela e ganhar. Um abraço, vamos questionar tudo.